Graça e paz a todos. Amém. Bom, mais uma vez nós estamos aqui para juntos desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Quero agradecer a cada um que veio nessa noite para celebrarmos juntos a morte do Senhor, né, e esperando o Senhor Jesus Cristo com alegria e gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Foi muito bom você ter vindo. Quero também cumprimentar os amados que estão nos acompanhando pela internet, né? Certamente tem muitos acompanhando. Eu não sei se os irmãos sabem, mas tem indo longe, né, as ministrações, os nossos cultos. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um daqueles que estarão acompanhando aqui. Tá bom? Bom, tendo dito isso, deixa eu abreviar o tempo aqui. Hoje eu nem sabia que era dia dos pastores, né? Tem vários dias comemorados, né? Dia do pastor. E eu recebi uma mensagem, acho que na metade do dia, lá da igreja de Taubaté, da igreja da Bia, né? Lá o pessoal lá me parabenizando, até, mas de onde veio isso, né? Aí que eu vi que era dia do pastor. E aí alguns outros mandaram, e aí eu pensei, meu Deus, eu vou pregar uma palavra e eu vou falar sobre pastor, vou tocar no assunto pastor, né? Aqui. Mas Deus sabe todas as coisas. Sempre em culto de ceia, e eu quero agradecer os irmãos também de Tremembé, que mandou para nós, né, pastor João, mandou para nós aos parabéns, glória, né, Donizete, pastor Flávio, com toda certeza o pastor Milton também, ficou feliz porque ele também é um pastor, né? Bom, amados irmãos, tendo dito, né, mais uma vez, a respeito disso, eu queria aqui dizer que em noite de ceia, geralmente nós trazemos uma palavra onde traz algum tipo de conserto para nossas vidas. E quando eu falo nossas vidas, eu me lembro do que o pastor João falou há uns dias atrás, quando ele falou aqui que se alguém ficasse triste com a pregação, ele não ia ficar triste não, porque a tristeza segundo Deus, isso eu acrescento, né? A tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento que a ninguém traz pesar. E eu já ouvi alguém dizer que às vezes quando não surge um glória a Deus, um aleluia, é porque Deus falou de verdade, né? E não que Deus não fale de outra forma, mas quando não tem um glória a Deus, aleluia, salva de palmas, né? Aí é sinal que alguma coisa tocou. Eu acredito que hoje será um dia meio que por aí, né? E alguém pode dizer, mas isso não é novidade, né? Tendo em vista que é o pastor que vai falar, não é novidade. Mas segura aí, porque foi Deus que colocou no meu coração uma palavra, e a palavra de Deus é para a edificação da igreja. Não a nós, mas ao seu nome da glória. Amém? Então eu faço das palavras do meu pastor João, né? Que eu não vou me entristecer se alguém se entristecer com a palavra. Inclusive até em nós que somos pastores hoje, o cajado vai comer. Ô glória, ei bênção. Agora os irmãos lá atrás riram, meu irmão, eles gostaram disso, né? Esse anúncio aqui, que geralmente a cajadada vai só para um lado, mas hoje é para todos os lados. Amém? Quem está preparado? Vamos lá então, vamos lá. Louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Esses versículos eu já citei aqui em ministrações várias vezes. Mas para hoje veio assim tão forte para o meu coração essa mensagem, essa palavra. E eu quero aqui trazer para os amados irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Todos pegaram? Glória a Jesus. Preste atenção na palavra. A palavra do Senhor que nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Eu vou ler novamente. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus.
Essa palavra, ela nos mostra a necessidade de sermos disciplinados pela palavra. É a palavra de Deus que traz para nós conserto. E quando alguém, é interessante que no meio do povo sempre tem pessoas que não têm assim o hábito de ler frequentemente as Escrituras, não é? Alguns leem muito, outros leem mais ou menos, outros não leem quase nada, passa o dia às vezes sem ler nada da Bíblia. Mas Deus é tão lindo e Deus nos ama, de uma maneira tão especial. Glória a Deus. Falando em especial, hoje nós temos o Roberto lá atrás. Levanta a mão aí, meu irmão Roberto. Oh, glória, faz tempo que ele não vem. Ontem nós nos encontramos, foi uma bênção, né? Foi muito bom. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele trabalha na vida de todos, daqueles que têm acesso às Escrituras, daquele que lê a palavra e também daquele que não lê a palavra. Ele usa homens e usa mulheres que são dedicados, aplicados às Escrituras, não é? E por conta disso, mesmo aqueles que não têm o hábito de ler as Escrituras, eles acabam recebendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, é o sustento para a nossa vida. Não tem como nós vivermos sem a palavra do Senhor. Não tem como. Todos nós precisamos, de todas as maneiras, buscar a Deus. Porque é nela que nós encontramos refúgio, é nela que nós recebemos a força, é nela que nós recebemos o ensinamento correto para nós andarmos em conformidade com a vontade de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não vamos para lugar nenhum. E essa passagem que Paulo escreve a Timóteo nessa segunda carta, ela nos traz algumas informações muito interessantes. A primeira delas é que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Eu não sei se você já ouviu, mas certamente já ouviu pessoas dizendo que a palavra de Deus ela foi escrita por homem, então nós não precisamos dar tanta atenção para a palavra. Porque a palavra de Deus foi escrita por alguém que simplesmente pegou lá e começou a escrever e veio a palavra e assim por diante. Nós já ouvimos tantas vezes isso. Mas a palavra de Deus, por ela nós temos que discutir essa questão com as pessoas e dizer, toda a palavra ela é inspirada por Deus. Toda a palavra. Inclusive aquela que vem e aponta em nós falhas e erros que nós precisamos nos corrigir, não é isso? Então toda a palavra, Paulo vai dizer, toda a palavra ela é inspirada por Deus. Segundo, ela tem a utilidade de ensinar. É pela palavra que vem a nós o ensinamento. Em terceiro, porque traz repreensão, e aqui eu ajuntei tudo, traz a repreensão, traz correção e traz educação naquilo que é justo. Preste bem atenção os irmãos que vem aqui, repreensão, correção e educação na justiça. Com uma finalidade, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus é para trazer a perfeição para nós. É para fazer com que andemos, na verdade, andemos em conformidade com aquilo que Deus quer com que andemos. E aí é exatamente por isso que o inimigo barra a leitura da palavra, a dedicação à palavra, o ensino da palavra, É muito difícil pessoas dedicadas, mas a intenção de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus é nos dar essa inspiração para que nós possamos passar a palavra de Deus para outros, porque a finalidade é que sejamos perfeitos. Alguém pode dizer, mas ninguém é perfeito, mas Jesus ele tem uma meta para nós. Se você pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, você vai ler aí na sua Bíblia. Sede perfeito, porque o vosso Pai é perfeito. Então isso não saiu da boca de alguém qualquer, mas isso saiu da boca, dos lindos lábios de Jesus. Ele disse, sede perfeito, porque o vosso Pai é perfeito. Quando nós pegamos Romanos 8, no versículo 29, nos diz ali que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Seu Filho. O Filho Jesus é perfeito. Então quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de cumprir a palavra do Senhor, nós atingimos um nível máximo, um nível maior para nós. Às vezes não atingimos aquilo que Deus requer de nós, mas nós vamos alcançar um patamar muito elevado. É muito bom poder dar ouvidos para a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui numa noite de concerto,
numa noite onde o nível de cada um de nós pode crescer, pode subir. Deus sempre vai usar homens e mulheres, como eu já disse, para trazer para a igreja uma palavra que dê esse aperfeiçoamento para o povo de Deus. Correção juntamente com promessas. Infelizmente, isso é coisa nossa, e quando eu falo para o povo, eu falo para mim, até falo também aquilo que o pastor falou, primeiro é para mim. Nós preferimos e nós gostamos de ouvir uma mensagem que traga promessas para nós. Mas quando nós nos aproximamos de Deus em obediência à palavra, a promessa de Deus para nós é bênção sem medida. E nós precisamos ficar apercebidos a respeito disso. Quanto mais nós damos passos em direção de obedecer a Deus, as portas do céu se abrem para nós. Deus ama abençoar os seus filhos. Mas o desejo de Deus é que demos a Ele o ouvido para que possamos receber e ter acesso àquilo que Ele tem para nós. Então, queridos irmãos, infelizmente, quando nós não abrimos para as correções que vêm da parte do Senhor, nós nos tornamos como criancinhas mimadas. Quem aqui já viu criança mimada? Meu Deus! Criancinha mimada que não pode ouvir um não. Se você disser um não para ele, meu Deus! Ele vira pirulento, bate a cabeça na parede, faz tanta coisa, e o pai às vezes ele vai e diz, filho, para que você não seja assim, para que você não se machuque, eu vou dizer, você vem cá, você pode fazer, né? Pode brincar com essa garrafa aqui, não tem problema, pode até te cortar, mas o importante é que você seja feliz. Toma essa faca tá afiada, e o filho quer brincar com a faca afiada, e aí a mãe fala, coitadinho, ele quer a faca, e o pai fala, não dê a faca, e a mãe fala, não, dá a faca para ele, o pai fala, não dá a faca, ele vai se cortar, mas aí às vezes a mãe vence, e o pai deixa, né, com que a criança pegue a faca, e a criança, a tendência dela é se machucar com a faca. Não é assim que acontece? Geralmente é assim, quando não abrimos o nosso coração para Deus, nós nos tornamos como crianças mimadas, e nós não podemos ser dessa forma. A igreja de Corinto era uma igreja super problemática, e eu vou passar aqui para os irmãos algumas informações da primeira carta aos Coríntios, e vou mostrar para os amados que Paulo, ele vai trazer uma exortação para a igreja dos Coríntios, dizendo e mostrando que era uma igreja mimada, era uma igreja de criança, uma igreja infantil, que precisava da correção do Senhor, para que eles pudessem ser abençoados. Entenda bem que a correção que vem da parte de Deus é para que sejamos abençoados. Fala por irmão aí, é para que você seja abençoado. Não é a palavra de Deus, não é para que você se sinta incomodado. Deus tem falado comigo, Deus tem me exortado, chamado minha atenção. Que Deus é esse que só chama atenção, só puxa a orelha. Não é para que você fique aí entristecido e arrasado. Mas as portas do céu serão abertas para você, se você partir para o caminho da obediência, para atingir o nível mais alto no que diz respeito à perfeição. Porque sede perfeito, porque perfeito é o vosso Pai que está no céu. 1 Coríntios 3, o versículo 1 em diante, aqui eu relacionei, eu separei aqui alguns deles, diz assim, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, e como eu disse, há crianças que são mimadas e mais, e nós precisamos tomar cuidado. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós, agora preste atenção, amados irmãos, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a vontade do homem. Amados, isso aqui é muito sério. A palavra está falando para nós que a atitude de crianças traz ciúmes, contendas, e nós podemos acrescentar muitas outras coisas, como inveja e outras coisas mais. E isso é coisa de infantil, isso é coisa de quem não cresceu e não cresce.
Mas Deus, nessa noite, quer dar para nós uma comida com substância, para que nós venhamos a entender que Deus quer filhos que não ande de conformidade com a carne, mas que ande de conformidade com o Espírito de Deus. Hoje é noite de aliança, hoje é noite de nós comermos o pão e bebermos do cálice em memória do Senhor, mas nós devemos nos aproximar sabendo que Deus requer de nós algo mais. Ainda não está bom. Fala aí pro irmãozinho, irmão, ainda não está bom. Você atingiu, para ajudar um pouco, você atingiu um bom nível já, mas ainda não está bom. Existe muito mais a ser feito para que as portas dos céus, para que as janelas dos céus sejam escancaradas para nós. Agora, interessante, irmãos, que existe aqui 2 sentidos para essa palavra carnal. Primeiro, é aqueles coríntios que receberam ali a mensagem, eles ouviram a palavra, mas eles continuaram como crianças. E na tradução grego, no verso 1 desse capítulo 3, aparece a palavra no grego sarkinoi, que é igual a infantil, criança em Cristo que se tornou imaturo, porque não entendeu nada. É o chamado neófito na Bíblia. Ele esteve ali ouvindo a palavra, mas ele não entendeu, então ele é uma criança. Paulo vai falar para ele, infelizmente você é um sarkinoi, eu não posso dar algo a mais para você. Agora a parte B, quando nós olhamos a outra parte, no verso 2 desse capítulo 3, aparece a palavra no grego sarkikoi, que é gente que já entendeu. É gente que já ouviu a palavra de Deus e entendeu esse princípio que não se pode ter inveja, que não se pode ter ciúmes, que não se pode ter contenda, que não se pode ter divisão no corpo de Cristo. Esse é o sarkikoi. É gente que já tem substância, que já aprendeu de Deus, mas infelizmente ainda tem atitude infantil, atitude de criança. Mas Deus nessa noite, Ele quer abrir as janelas dos céus. Amados irmãos, eu estava um pouco apreensivo para trazer essa palavra para a igreja. Separei 3 ministrações, mas não adiantou. Eu tentei escapar disso, mas o Espírito de Deus me trouxe essa mensagem e disse, é a respeito disso que eu quero falar com a minha igreja. Nesse lugar não falta adoração, nesse lugar não falta palavra, nesse lugar não falta jejum, não falta vigília da noite, não falta, tem gente buscando a Deus, gente comprometida com o Senhor, gente dedicada à obra de Deus. Nós temos visto isso, gente, nesse lugar. Muita oração. Você não tem noção das orações que são feitas aqui. E Deus está querendo derramar bênção sem medida sobre a nossa vida. Ele quer cobrir a sua casa de proteção, porque existe principados, existe potestades do inferno que não quer que a bênção recaia sobre a sua vida. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para quebrar essa maldição e para dizer para você que se você abrir o seu coração para a palavra de Deus, coisas novas vai acontecer. Em nome de Jesus. Não é porque eu estou falando, mas é porque a palavra de Deus diz para você, seja alguém maduro e quebre tudo aquilo que não é vontade de Deus para a sua vida. Comportamento do sarkikoi, daquele que ouviu, entendeu a palavra, mas aí ele ouve a palavra e vai para casa dizendo assim, não, isso não é possível viver. Agora, quando é para buscar bênção, nós dizemos assim, tudo é possível aquele que crê. Não é assim, gente? Quando é para receber uma bênção, você não crê? Você não está orando? Sim, eu estou orando. Tudo é possível aquele que crê. Agora eu quero dizer para você, é possível você receber do Senhor uma restauração pela sua palavra nessa noite, porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será para sempre o mesmo. Ele vai abrir as comportas dos céus para nós. Isso é muito sério, irmãos. Deus quer mudar a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Nós vemos a igreja de Corinto tendo muitos problemas, como eu vejo. Mas o principal dos problemas, o que inicia a carta dos Coríntios,
Era algo que o diabo tem procurado fazer, não só no meio da CCT, mas em todos os lugares aonde se invoca o nome do Senhor. Do capítulo 1 até o capítulo 4, é tratado sobre a divisão no corpo de Cristo. E todos nós sabemos o que está escrito no Salmo 33. É na comunhão dos santos que Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Comunhão, irmãos, é relacionamento. Eu me lembro de Jesus no barquinho com os discípulos. E aí ele se volta para os discípulos e diz assim: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é o que? Hoje que a igreja não está entendendo, né? Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, fingimento. Deus detesta o fingimento. Deus abomina o fingimento. A comunhão tem que ser sincera. O nosso relacionamento tem que ser sincero. O nosso abraço tem que ser sincero. As nossas palavras têm que ser sinceras. Porque Deus tem intenção de abençoar o seu povo. Se não for assim, irmãos, nós vamos orar. Nós vamos passar fome. Vou ficar 3 dias sem comer. Vai morrer de fome, seco, e não vai acontecer nada. Mas se nós tivermos a sinceridade para nos render aos pés de Jesus, para dizer assim: Jesus, eu me arrependo de sentir inveja, de sentir ciúmes, de praticar a dissensão no meio do corpo de Cristo. Eu me arrependo, Senhor, e peço transformação para a minha vida. A mão dos céus é estendida sobre a sua direção e você passa a ser abençoado do Senhor, porque você é um sarquicói. Você precisa chegar a Deus. Amém? Se somos isso, já entendemos a palavra, agora nós precisamos nos achegar a Deus. Então isso, irmãos, é muito grave, é impedimento das bênçãos do Senhor. O salmista diz que é na comunhão dos santos, é na unidade da igreja. Aliás, a unidade da igreja, gente, é que traz a salvação para a humanidade. 13:35 de João. Pelo amor conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E o amor sem hipocrisia, sem fingimento. Eu amo você. Lembra do beijo de Judas? Quem lembra do beijo de Judas? Só o beijinho aí, beijo de Judas, não quero. O abraço de Judas, o beijinho de Judas, não. Agora preste atenção, que do capítulo 1 até o capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, vai ser falado sobre a divisão. A igreja era cheia de problemas. No capítulo 5 nós vemos a impureza entrando dentro da igreja. Um filho que saía, que mantinha relação íntima com a sua própria madrasta. Essa divisão abria porta para o diabo. Aqui não vai ser aberto porta para o diabo em nome de Jesus. Está sendo fechado porta para o diabo em nome de Jesus. No capítulo 6, irmãos, do capítulo 1 ao 4, divisão, no 5 a impureza dentro da igreja, no 6 nós vemos ali um irmão levando o outro a juízo. Eles não conseguiam resolver os seus problemas ali internos. Paulo fala, porventura não tem ninguém espiritual aí para resolver os problemas. No capítulo 7 nós vemos problema de ordem conjugal. Quem queria casar, quem não queria casar. Quem achava que a relação íntima era pecado e deixava de se relacionar. Paulo vai exortar. No capítulo 8 nós vemos comida sacrificada aos ídolos sendo oferecidas e gente comendo comida sacrificada a ídolos. E Paulo diz assim, não é bom que seja assim. Do 8 ao 10 nós vemos sendo tratado disso. No 11 nós vemos o tratamento ali com o véu, mas ali no capítulo 11 nós vemos a celebração da ceia, que os ricos traziam ali no junta-prato, traziam a sua comida e comia do bom e do melhor, enquanto que os pobres chegavam mais tarde, às vezes não podia chegar porque estava trabalhando, chegava e eles comiam ali uma comida qualquer, um resto que sobrava. Os ricos desprezavam os pobres. Vemos isso no capítulo 11. Capítulo 12, distribuição dos dons, mas também tinha problema. No 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor. Ele mostra para eles que eles deviam amar uns aos outros. Ali é lindo aquela citação. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não se exaspera, não se irrita, não se ressente do mal, não busca seus interesses. Não é isso? A palavra está muito clara ali, mas havia falta de amor.
Capítulo 14, amados irmãos, nós vemos ali a desordem no que diz respeito aos dons espirituais, usavam os dons de qualquer forma. No 15 havia pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. A abertura de portas estava lá do 1 ao 4. No 16, amados irmãos, a questão da coleta. As pessoas não conseguiam juntar para ajudar necessitados. Problemas e mais problemas, mas nós estamos diante de um Deus que quer resolver os nossos problemas. E o primeiro a ser tratado é a questão de sermos divididos dentro do corpo de Cristo. Fala pro irmãozinho aí, você está entendendo a palavra? Pergunta para ele aí. Capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, prestem bem atenção, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há divisão entre vós. E aí ele vai falar, e eu me refiro de uns dizer eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros dizendo eu sou de Cefas, e outros dizendo eu sou de Cristo. Eu ouvi alguém dizer há uns dias atrás, achei tão interessante, que eu quero até trazer para você. Lembra que no início da ministração que eu trouxe, o Senhor disse que toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, educação na justiça, não é isso? Para fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado. Diz ali que toda a Escritura. E algumas pessoas querem olhar na Bíblia como se olhasse para um retrovisor. Ou seja, eu olho o que ficou lá para trás. Mas não, gente, o que aconteceu lá atrás é referência para nós, para lidar conosco hoje. Falei conosco. E eu já vi jovem falando conosco também. Ainda bem, né, Donizete? Que os mais velhos falam conosco, os mais velhinhos, novinhos nem falam. Isso, irmãos, não acontece conosco, não acontece com a igreja atual. Claro que acontece, mas não precisa ser uma regra no nosso meio. Isso pode cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão, você que tem um desejo de mudança nesse sentido, por favor. Diga assim, Jesus, eu quero ser mudado. Jesus, eu quero ser transformado. Jesus, eu quero ser um crente crescido. Eu quero fazer a sua vontade. E aí, irmãos, nós vemos Paulo dizendo a respeito da casa de Cloé. Aí, de repente, aparece ali uma mulher, né? São os historiadores que dizem, são teólogos que dizem que é uma Cloé, né? Uma mulher. Na casa, houve lá informação, porque Paulo permanece. A igreja de Corinto, irmãos, presta atenção no detalhe. A igreja de Corinto foi a igreja que Paulo mais amou. Tanto é que ele fica 1 ano e 6 meses na igreja de Corinto. Ele vê a situação daquela cidade ali, uma cidade idólatra. Na Acrópole, no lugar alto da cidade, havia lá um templo de Afrodite, uma deusa do amor, uma deusa do sexo. Havia ali mais de 1000 prostitutas prostitutas cultuais que desciam no cais para se prostituir, porque aquilo era, para se relacionar intimamente, porque aquilo era o culto daquelas prostitutas, para que elas agradassem a Afrodite. Era uma cidade terrível, uma cidade idólatra. Além disso, outros tipos de idolatria havia ali, porque eles eram próximos de Atenas. E os irmãos sabem muito bem que Atenas era uma cidade, um lugar de muita idolatria, aquela região um lugar de muita idolatria. Paulo viu que ali havia necessidade de se haver uma transformação, uma mudança ali. E ele resolve cair com tudo para dentro daquela cidade e fazer ali uma obra linda. E ele permanece ali 1 ano e 6 meses. Quando ele sai dali, irmãos, lutou para fundar aquela igreja, para cuidar dela, achou que era bom. Ali tinha acontecido um abalo sísmico, havia tido uma destruição ali, aquela cidade estava sendo reformada. E aí então ele percebe que existiam muitas pessoas novas ali naquela cidade, e ele vê a possibilidade de lutar para que aquela cidade fosse salva. E ele ali finca as estacas, e ele ama aquela igreja, ele vai até as últimas consequências, fica 1 ano e 6 meses ali lutando para que aquela igreja conhecesse verdadeiramente o Evangelho. E ele sai e vai para Éfeso, e ele fica sabendo
A cidade de Éfeso foi um lugar onde ele ficou mais tempo, ficou 3 anos, mas ali ele fica 1 ano e 6 meses, e ele chega a ser informado pelos da casa de Cloé, que havia divisão entre eles. E uns diziam, eu sou desse, eu sou daquele. Agora olhe para o retrovisor e diga assim, não, isso não acontece conosco. Não tem como, irmãos. Deus abomina essa atitude. E aí Paulo, ele vai matar Paulo, como dizem as pessoas, vai matar Paulo porque ele vai trabalhar nisso. 1 Coríntios 3:4, olha só o que diz Paulo. Paulo poderia dizer, eu trabalhei, eu lutei, eu me esforcei, eu fundei a igreja, eu lutei contra a idolatria, eu fiz tanta coisa. Ele poderia bater no peito e dizer, vocês que estão seguindo a mim, que sou Paulo, vocês têm plena razão. Mas olha só o que Paulo diz no capítulo 3, no versículo 4, ele diz assim, quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens, e aqui também entra Cefas, entra o Pedro. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Agora preste bem atenção, versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É Ele que é o Senhor dos senhores. Não é o homem, irmãos. Paulo podia defender. Não podia, pastor Mil, dizer assim, não, eu ralei aqui. Eu gastei a minha vida aqui. Mas ele não diz isso. A palavra que Paulo nos mostra, irmãos, que traz para nós, é uma palavra para dar para nós, trazer para nós uma reflexão. Paulo mostra que na igreja não tem espaço para ícones, não tem espaço para ídolos, não tem espaço para celebridades e nem estrelas. Ou alguém que possa dizer, eu sou o dono da igreja, porque o dono da igreja se chama Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Paulo dá o exemplo. Ao contrário, amados irmãos, o que acontece nos dias de hoje, Paulo poderia dizer também igual, mas ele não faz isso. Não tem como negar o trabalho que Paulo fez ali em Corinto. Quando você olha, gente, que coisa absurda. A cidade de Corinto foi capaz de ver Paulo sofrendo ali, fazendo tendas, mas não fez nada por ele. Ficou ali, ralou. Alguém dizendo, Apolo é maior, porque Apolo era um bom orador, um bom pregador. O cara era bom nas escrituras, mas foi Priscila e Áquila que cuidou dele, porque ele não conhecia ainda o batismo com o Espírito Santo. Quem ensinou isso lá foi Paulo. Paulo poderia dizer, isso veio de mim. Mas Paulo não diz isso, irmãos. Paulo simplesmente, ele trata com aquela situação dizendo, nós todos nós não somos nada. Alguém pode dizer, mas aqueles que diziam ser de Cristo, e isso vai, irmãos, para vocês, e vai também para aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Sabe o que acontece, irmãos? Aqueles que dizem ser de Cristo, às vezes se tornam desigrejados. Porque eles dizem, eu não vou na igreja, porque lá a igreja é só para homem. Eu não dou ouvido para homens, eu dou ouvido só para Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Você é membro desse corpo, e você não pode ficar na sua casa. Você tem que se ajuntar aos filhos de Deus. Que aqueles que dizem ser de Cristo, ele se torna tão espiritual na sua visão, que ele diz, eu não quero me misturar com esse povo, eu vou ficar na minha casa, é melhor ficar na minha casa. Não é isso, irmãos. Nem esses que dizem ser de Cristo estão agindo corretamente. Nós temos que nos esfregar no meio do povo de Deus. Sabe, quando eu lido com um irmão que é diferente de mim, meu pai, como é difícil. Eu posso dormir querendo bater alguém, pegar alguém pro pescoço, mas não. Eu vou orar, vou interceder, vou clamar e vou dizer, Deus tenha piedade dele. E ele lá do outro lado vai orar, tenha piedade de mim, Senhor. Eu sabia que não ia sair muito, aleluia, nem glória a Deus. Falei para Jesus, Senhor. Meu Deus, por que isso é para mim quando eu venho? Mas é palavra de Deus para você, irmãos. É para o seu crescimento, porque também é para o meu crescimento. Nós não somos nada. Não tem como negar o brilhante trabalho do apóstolo Paulo. Igreja que Paulo mais amou
mas a igreja que mais problema deu para Paulo. Quantas noites que aquele homem perdeu, gente. Quantas lágrimas. Quanto choro. Mas ele reconhecia que ele não era absolutamente nada. E nós não somos nada diante daquilo que Deus é. Paulo mostra que só a Jesus pertence a honra, a glória e louvor. Romanos capítulo 11, versículo 36, nos diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele glória, eternamente. Amém. Agora presta atenção na falta de entendimento no que diz respeito ao ministro. Capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Vamos lá. Capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Para fechar aqui essa ministração, vai nos dizer assim pois, versículo 1, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e despenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amados irmãos, quando se fala de ministro, principalmente nos tempos de hoje, nós já pensamos logo num ditador, né, ministro? Quando você pensa no ministro do governo, que já pensa que é... Não pode soltar um palavrão, crente falar palavrão, não pode, né? Jesus, nem crente nem ninguém, né? Quando se fala de ministro do governo, é cúpula do governo, a gente está lá em cima, no alto posto. Não é assim? Paulo diz assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Então aqui, agora entra o pastor, líder, o dono da igreja. Sai fora que é no nome de Jesus, não é? O ministro agora é o ministro da igreja. Quando se fala lá é cúpula do governo, mas quando se fala de ministro do governo, é cúpula do governo, mas quando se fala da igreja, irmãos, não tem nada a ver com esse tipo de autoridade. Convém que ele cresça e que diminua eu. Eu vou descer para ele ser exaltado, gente. Muitos têm a compreensão errada. Agora presta atenção no detalhe, que não tem nada a ver com o alto escalão do governo. A interpretação, para muitos, está super errada. Eu ouço dizer, eu não vi ainda, já vi sim pela internet alguma coisa, que em algum lugar, quando o pastor entra, acende umas luzes assim, a luz vai acendendo, até ele chegar e pegar a melhor cadeira, a melhor de todas as cadeiras. Satanás puro, gente. Misericórdia. E isso incita as pessoas a querer isso. Sabe? É o melhor anerjão, né? Um anerjão dessa altura assim, então. Vai pregar, já mostra o aner, né, gente? Aquele anerjão longo, vai longe, né? Quem quer viver assim, glória a Deus, mas nós precisamos entender exatamente o que significa um ministro de Cristo, irmãos. Estou tratando com a comunidade cristã evangélica em Tremembé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça essa verdade. Nós não podemos pender para esse lado. O grande, o poderoso Senhor, o Rei dos Reis, se chama Jesus de Nazaré. Se a nossa intenção é ser grande e ser maior, nós temos que servir, ser prontos para servir. Quer ser o maior? Sirva, viva servindo. E faça a sua parte, não é a parte do outro. Não, o outro não está fazendo. Quando Paulo é informado na casa de Cloé, ele não está falando, ele não está dando vazão, estão falando por aí, não, ele não diz isso. Tem um monte de gente dizendo por aí, neguinho por aí, né, João? Neguinho por aí, né? Não é isso. Ele não está dando vazão a fofoca, não. Ele está tratando no ponto, ele está indo, está acontecendo isso e vocês precisam ser mudados. Não é questão. Ele não está dando vazão para diz que fofoca na igreja, até porque fofoca é pecado. Diz aí, irmão, fofoca é pecado. E é o pecado do Satanás. É dele. A mesa pode ser de Cristo. A mesa pode ser posta, mas a mesa também pode ser outra coisa, quase igual posta. Oh meu Deus, misericórdia. Quando surge fofoca, mexerico, diz que aponta dedo, e fala desse, daquele outro, é algo, gente, abominável aos olhos de Deus. Deus não quer isso para a comunidade. Deus quer uma vida nova para a igreja. E você foi chamado para esse novo mover.
Sabe o que significa ministro? Ministro que aparece aqui, gente, três nomes dados a servos. Primeiro é o diácono, no grego, diácono, é o diáconos, é o servo. Depois vem o doulos. O doulos é o escravo, mas o escravo ele trabalha para receber alguma coisa, para receber vida. Ele trabalha, ele luta, ele se esforça para ele não morrer. Então ele recebe o que comer, o que beber, o que vestir, recebe uma casa. Mas aqui o ministro se chama ruibereta. Sabe o que é ruibereta, irmãos? É aquele escravo que foi destinado à morte. E alguém chega para ele e diz assim, olha, você vai descer ao porão do navio e vai remar até a morte. Você está condenado à morte, mas você antes de morrer vai ter que remar até morrer. Assista o filminho lá do Ben-Hur, você vai ver lá alguém lá remando. É um ruibereta. É alguém, gente, que veio para servir ao Senhor até as últimas consequências. Quando o Senhor Jesus diz assim, tomai a sua cruz e siga-me, Ele está falando para você, Ele está falando para mim, e Ele está falando para nós. Mas não se entristeça, porque tudo isso sabe para que é? Para trazer vitória e bênção para a sua vida. Tudo isso é para as portas do céu serem escancaradas para você. Quando você hoje se aproximar da mesa do Senhor, entenda que Deus quer abençoar a sua vida. Você vai renovar a sua aliança com Deus e vai dizer para Deus, eu quero ser um servo fiel na tua casa, porque eu quero ver as bênçãos do Senhor. Você vai orar, a CCT vai orar, nós vamos orar e as portas do céu serão escancaradas para nós. Queridos irmãos, eu falei aqui 40 minutos, e eu até deixo aqui para não passar muito tempo, mas eu creio que Deus falou aquilo que tinha que falar. Todos conhecem lá o meu contato, lá no WhatsApp tem lá o meu contatozinho, qualquer dúvida por favor. O que é esse negócio de ruibereta? Manda lá para mim lá, eu vou responder para você. Manda lá o doulos, eu estudei, fiz igual o Donizete, eu estudei muito para não confundir as coisas aqui. Com certeza, se você quiser conversar comigo, eu estarei totalmente à sua disposição, em nome de Jesus Cristo. Quem foi edificado hoje com a palavra, levanta a mão, mesmo que seja forçado. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque é Deus que falou.